E aí galera, aqui é Emerson Ribeiro, professor de Sociologia do canal UpGeo Atualidades, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar ciências humanas, tá? É importante que você entenda que decorar a história não te traz o resultado que você poderia querer. Afinal de contas, o Enem cobra que a gente articule os nossos conhecimentos com a sociedade à nossa volta, e não só decore a história. Até porque decorar todos os fatos históricos e entender todos eles demoraria uma eternidade. Por isso a gente vai estudar um pouquinho de algumas ferramentas de compreensão da sociedade que vão te levar a ter um entendimento melhor, mais rápido e muito mais produtivo nos seus estudos, ok? Rodando a vinheta e já a gente começa. Vamos lá! Então, primeiramente falando, uma das coisas que vocês precisam compreender é que é muito normal que as pessoas imaginem que o olhar que nós temos sobre o mundo depende única e exclusivamente da visão da escola, dos livros, dos pensadores, da família, que quem determinaria a nossa visão de mundo seriam esses agentes, essas estruturas sociais. Mas, na verdade, o que a gente propõe como conhecimento e técnica de estudo é que você entenda que, apesar dessas estruturas serem fundamentais para a construção do seu conhecimento, na verdade, elas não podem ser determinantes. Afinal de contas, a visão do mundo tem que ser sua. Cada um de vocês precisa ter a sua própria visão. Obviamente que quanto maior abalizado o seu conhecimento, quanto melhor estruturado o conjunto de valores ideológicos, melhor vai ser a sua própria visão. Isso vai fazer com que você não fique cego ou preso a ideologias e correntes de estudo muito limitadas. Mas agora vamos diretamente às ciências humanas. Afinal de contas, e as ciências humanas? Como ela funciona nesse momento? Tudo que o homem faz, toda ação humana, ela está relacionada diretamente a uma relação tempo e espaço. Ou seja, é obrigatório você ter conhecimento de como é a sociedade na época em que aquilo aconteceu e em que momento aquilo aconteceu. Também é importante que você não leve os seus valores e os seus juízos de valor para que você faça esse estudo. Afinal de contas, eu preciso compreender a realidade do passado da forma como ela era construída. Então, se eu não concordo, por exemplo, com ações machistas, eu até posso analisar isso no texto, mas eu não posso julgar certas ações, porque muitas vezes a realidade da época era assim. E se eu colocar a minha visão sobre tudo, quando eu estiver absorvendo essas informações, eu vou correr o risco, muitas vezes, de dar um juízo de valor, não conseguindo construir uma visão crítica. A visão crítica você faz na saída, na produção, quando você vai resumir e estudar, ok? Mas na hora que você está pesquisando, você precisa conseguir extrair as informações da melhor maneira possível. Outro fato importante é que na escola a gente costuma estudar tudo de forma muito linear, muito nos bloquinhos, unidade 1, 2, 3, e na história isso não acontece assim. A sociedade ela acontece tudo ao mesmo tempo agora. Eu não posso desassociar o final da escravidão brasileira com os fatores europeus de expansão mercantil, de revolução industrial, de visão política. Eu não posso desassociar a vinda dos imigrantes para o Brasil, que é muito importante para a nossa história, de fatores dos conflitos europeus da época. Também não posso desassociar o próprio momento da Era Vargas, já na virada do século, com o próprio fim da escravidão, com o surgimento do imigrante, com o processo de industrialização. Então, todos os fatos sociais estudados geram consequências e reações no mundo em que você está. Por isso é importante ter uma visão global e entender que cada momento histórico passa por características que eu preciso entender, compreender essas relações, para que eu não fique perdido único e exclusivamente numa linha fechada de estudos, dependendo do livro A, livro B, autor A ou autor B. Faça perguntas ao texto. Seja um Sherlock Holmes, um investigador pleno. Quem são os atores sociais envolvidos em cada conflito? Quais os interesses que estão colocados naquele momento? O que fizeram esses atores? Qual foi a sua participação?
Qual o motivo que deu origem ao conflito ou fato social? Quais os impactos que isso gerou? Quais são as consequências sociais que nós estamos percebendo nesse momento? Qual era a situação política e econômica do lugar na época em que ocorreram esses fatos? Essas perguntas, elas vão te levar obrigatoriamente a se questionar, construindo uma visão mais autônoma. Também vai te levar a querer pesquisar fontes diversas, de autores diversos, tirando você dessa dualidade que nós vemos hoje. Ou você está do lado A ou do lado B. Quando, na verdade, compreender o fato de forma crítica te permite, sim, sair dessa luta, de ideologias e construir uma visão crítica do mundo, possibilitando você não fazer parte dessa disputa sem fim. Espero que você tenha gostado, espero que te sirva, É o primeiro momento que a gente vai falar de estudos de ciências humanas no Enem. Vamos trabalhar bastante algumas questões para que você possa ser um ser humano mais crítico, ter um conhecimento melhor, independente de provas e testes. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar aquele like. E deixa sua crítica, deixa seu comentário lá embaixo também. A gente precisa muito saber o que você pensa, se os nossos vídeos estão ou não ajudando você de alguma maneira. Certo? Fico muito grato pela sua participação e colaboração. Um bom final de semana, uma feliz Páscoa, se você estiver vendo o vídeo hoje, dia 18. E um abraço a todos vocês. Falou!